Faltando 5 minutinhos e a evangelização vai ter uma apresentação para vocês. Surpresa, tá? Surpresa. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, que os nossos irmãos de luz possam nos envolver, nos acompanhar e nos conduzir. Como nós disse o nosso irmão aí na prévia de abertura, nós vamos falar um pouco sobre conhecimento. Conhecimento do futuro. Todos nós temos uma ansiedade para conhecer o futuro, saber o que tem para a gente, o que está programado. Mas quando a gente faz essa pergunta, quando a gente busca essa pergunta, a gente só busca para receber coisas boas. A expectativa é sempre essa. Ou buscar facilidades. Dizem que tem um certo adivinho que teve aqui no norte de Minas, que era um espetáculo, ele adivinhava. As pessoas, as mulheres iam ter filhos e procuravam ele e perguntavam se seria menino ou menina. E ele respondia para a pessoa, menino. E ele tinha um caderno que ele anotava. Quando a mulher saía, ele ia no caderno e ele anotava menina. Quando era menina, ele anotava menino. Quando passava o período, que as mães voltavam para reclamar, ele já sabia que tinha alguma coisa errada na predição dele. Então, se dava certo, não voltaria. Aí ele ia no caderno e falava, não, eu falei menina, está aqui, está escrito. Então, dessa maneira é fácil. Falar da vida futura, falar do conhecimento do futuro, nós vamos tentar abordar aqui. Nós estamos vivendo um momento muito especial na atualidade. Um momento especial, um momento importante, está encarnado nesse momento, nesse ordem. É uma grandiosidade para o Espírito pelas oportunidades que nós temos nesse momento, porque olhando pela nossa vista, a gente está vivendo um caos, porque a nossa ótica parte da gente para o mundo. Nós vamos começar o raciocínio da seguinte forma: a direção desse ordem não está aqui na Terra, por nenhum dos nossos dirigentes. A direção desse ordem está no plano espiritual, com aqueles espíritos já considerados espíritos puros, que já não têm a necessidade mais de encarnar, de se encarnar, de passar pelas situações que a gente passa. Que eles não preocupam com o futuro, porque eles sabem viver o hoje e viver equilibradamente. Então eles não têm essa ansiedade para o futuro, de tentar descobrir, porque muitos de nós se preocupam muito com o futuro e esquecem de viver o hoje, esquecem de viver o presente. A gente almeja descobrir o que é o futuro para buscar facilidades. Mas quando a gente começa
a estudar, principalmente dentro da doutrina espírita, a partir de Kardec, dentro do seu verdadeiro, nós vamos descobrir que nós não viemos aqui para ter facilidade e nem tampouco viemos aqui para sofrer. E nem estamos numa nau sem comando, à deriva no mar. Por mais impactante que seja o momento que nós estamos vivenciando, não precisaríamos estar passando o que estamos passando se tivesse um pouco de disciplina da nossa parte. Porque o que acontece na sociedade, no meio político, no meio econômico, no meio acadêmico, é reflexo da sociedade. São as nossas escolhas, são as nossas buscas. De que me importa eu entrar para dentro do Evangelho, no capítulo 2, por exemplo, nós vamos ter Vida Cultura, Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter citações no Livro dos Espíritos, nós vamos ter no Céu e Inferno, o Código da Vida Futura, que são 33 perguntas e respostas, né, que vão nos trazer, nos esclarecer sobre isso. O que me importa decorar isso, se eu não conseguir vivenciar minimamente? Se eu não conseguir colocar em prática no dia de hoje, quando Jesus nos diz lá atrás, vivei um dia a cada dia, o dia por si só traz a sua preocupação. Por que essa necessidade de conhecer o futuro? No Livro dos Espíritos nós vamos entender que a espiritualidade nos traz, que não nos é dado a revelação dos Espíritos, do futuro, pelos Espíritos. De pouco nos ajudaria, porque poderíamos fazer paralisar. Olha, se eu já tenho minha sorte definida, se eu já sei o que vai acontecer no meu futuro, se eu tiver facilidade, eu vou ter um desequilíbrio. Se eu tiver muita dor prevista também, aí que eu vou me desequilibrar mais ainda e vou paralisar. Mostrando que o nosso foco tem que ser para o dia a dia, tem que ser para agora. A evolução da humanidade, ela é lenta. Se nós olharmos o que estamos vivenciando, eu volto a colocar, parece que está tudo parado e tudo desorganizado. Mas não está. Nós estamos evoluindo e estamos crescendo. Vamos fazer um exercício aqui de pensamento. Vamos pensar 2000 anos atrás. Era comum os senhores, as pessoas mais ricas, com mais posses, cegar crianças de 5 anos com ferro quente, para que esse servo, esse escravo não viesse a fugir. E era um procedimento normal na época. Não trazia abalo nenhum à sociedade. Depois nós tivemos os duelos, todos aqui nós já ouvimos falar dele, onde a gente via as pessoas se duelando, um matando o outro, e a gente ainda aglomerava para ver e assistir. Também não impactava para a gente nada. Tinha a época dos gladiadores, que como tem no livro há 2000 anos, com a Lívia e o Públio Lentos, foi oferecido para ele o jantar, ia ter uma luta de gladiadores, então ela pede para sair, que ela não queria ver, era normal, ou antes ou depois do jantar. Todo mundo sabe que a luta de gladiador, como é que termina? Com a morte de um deles. Era normal. E a gente vem caminhando dentro desse processo evolutivo. Não importa se eu sou espírita, se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu acredito na vida após morte. Por que não importa? Porque todos nós aqui, ou toda alma encarnada nesse órgão, já nasceu, já viveu nesse órgão, já desencarnou, já reencarnou. O plano espiritual a gente conhece e muito. É como, imagina uma composição de trem que sai, vamos pegar daqui que a gente pega do Espírito Santo para Belo Horizonte. Tem as estações de parada, não tem? A nossa encarnação seria isso. Uma estação que o trem para, a gente desce,
faz alguns compromissos e depois retoma o trem novamente e dá sequência na nossa caminhada. Para que a minha caminhada seja edificante, o Evangelho de Jesus, que a gente tem dentro do nosso livro dos Espíritos, temos dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz o chamamento para o que vai ser a próxima geração que vai, não é que vai consertar esse golpe, não é nada miraculoso, não é nenhuma teoria absurda, são espíritos que já passaram por aqui, já vivenciaram, já cresceram moralmente, vivem uma moral mais equilibrada em outras regiões e que vão vir para cá trazer esse novo equilíbrio moral. Então não vai ser uma experiência, eles vão trazer aquilo que eles já são. Não é? Imagina você mudar de uma empresa, você está numa empresa, você é muito bom na contabilidade. Quando você sai de uma empresa e vai para outra, você leva seus conhecimentos para você, que é natural. Você vai levar algo para o meio que você vai vivenciar. Né? É uma comparação grotesca, mas para a gente raciocinar. Espiritualmente também é assim. Nós estamos tendo essa oportunidade grandiosa que eu disse, de estarmos encarnados nesse momento. Estamos fazendo as nossas escolhas, crescendo, porque só o fato da gente estar aqui reunido nesse momento é um sinal que a gente está buscando um crescimento, cada um dentro do que lhe é próprio. Nós estamos numa época de provas e expiações, que ainda nós convivemos com corações muito generosos, muito bons, mas também com corações endurecidos que são capazes de crimes bárbaros. Todos convivendo a mesma oportunidade e caminhando juntos. Vamos passar para a prova e expiação para regeneração. O que é esse mundo de regeneração? É um mundo feliz? Emmanuel vai nos trazer que o mundo de regeneração é um intervalo de um para o outro. Seria como você, isso é explicação de Emmanuel. Você fazer uma cirurgia e vai se estabelecer numa sala para se reequilibrar, se reharmonizar, para somente esse é um período transitório. Mas já vamos ter um grande avanço. Avanços que já foram colocados para a gente nos evangelhos, até mesmo através de Chico Xavier em 71 no Pica-Fogo, quando ele dizia que se até 2019 nós não tivéssemos uma guerra nesse órgão, grande avanço tecnológico estava programado para nós, e nós já estamos vendo isso. Nós já estamos percebendo que isso está acontecendo. Então, para que eu pense no conhecimento do futuro, primeiro eu devo tentar me conhecer. É essa a questão. Me conhecer perante o Pai, perante o Cristo, e não perante aos meus desejos. Porque os meus desejos estão atrelados ao que a sociedade me oferta. Nós temos exemplos hoje, ainda evoluímos muito, como deu para a gente perceber, mas ainda fazendo escolhas ainda muito complicadas. Vou dar um exemplo, nada contra quem gosta de futebol, mas antes, você consegue encher um Mineirão para assistir 2 horas de jogo, paga caro, e toda vez que tem o Mineirão está lotado, tá? Um show que nos traz distração, da mesma forma. Tenta encher uma sala com 30 jogos para estudo do Evangelho. O que é isso? Nós damos muito valor ao que é externo, que está na moda. Eu peguei 2 exemplos simples para a gente começar a refletir e entender que o processo da mudança não está lá fora, é conosco. É conosco.
Tudo que acontece à nossa volta, nós já dissemos aqui, estudamos isso e trazemos aqui pela fala do Divaldo Franco, da pintura do o Divaldo no filme, que ela chega para ele e fala: Divaldo, todas as pessoas, todas as situações, todas as dificuldades que chegaram à sua porta, não foi pelo outro. Você vai ver que no final da caminhada foram para você. Olha como muda de figura. Né? Eu estou pensando num futuro, jogando expectativas, tentando descobrir o que vai ser e deixo de fazer o que é básico hoje. O que Jesus fez na sua simplicidade, veio cá e viveu o Evangelho. Ele foi o Evangelho vivo. Como ele, tiveram outros. Mas eu falo por mim, eu ainda não dou conta. Ainda preciso crescer muito para poder chegar a pôr o pé nessa estrada. Mas já consigo vislumbrar algo diferente. Porque quando eu vou para o estudo do Evangelho de Jesus, eu começo a perceber que as necessidades vivenciadas nesse momento, que as dores que eu vivencio, foram trabalhadas anos para que eu estivesse aqui nesse momento. Ninguém caiu de paraquedas em lugar nenhum, nem na casa, nem no trabalho, nem no casamento. Tudo na nossa vida que nos impacta tem uma programação profunda. E se eu não entendo isso, eu começo a ter pensamentos outros que me fazem sentar no banco do coitadinho. Quem já ouviu falar desse banco do coitadinho? É aquele que, em vez de você tomar ação, você acha que o mundo todo está contra você. E nós fazemos isso com facilidade. No momento que é para a gente ter um pensamento equilibrado, um pensamento reto, eu vou para um campo de desequilíbrio, provocado por mim mesmo, por não entender o que é a minha encarnação. O Chico trouxe uma frase que ele diz o seguinte: tudo que o Espiritismo me ensinou é que nós temos que nos renovar sempre. Frase do Chico. Gente, renovar sempre. Você já viu a dificuldade que a gente tem para renovação? Se eu aprendi dessa forma, é dessa forma. O WhatsApp trouxe hoje aí um monte de trabalhos novos no desenvolvimento da tecnologia. Eu estou pegando o WhatsApp como exemplo. Algumas profissões já estão acabando, outras estão iniciando e nós entramos em banco. Porque nós não buscamos a renovação no que é simples. No que é simples. Antigamente pensávamos que tinha que ter um desenvolvimento material ou um desenvolvimento espiritual. Com essa nova visão para o mundo moral, nós vamos entender que nós temos que ter um crescimento material e um crescimento espiritual. E que vai nos cobrar um movimento, que vai nos cobrar uma dedicação, que vai nos cobrar uma nova postura, que vai nos fazer entender que não importa se eu sou americano, se eu sou brasileiro, se eu sou argentino, se eu sou venezuelano, se eu sou africano, não importa a minha nacionalidade, nós estamos todos interligados dentro dessa oportunidade reencarnatória. Quando a gente começar a perceber isso, nós vamos sair daquele conflito, da competição que nós vivemos hoje, porque provavelmente hoje a nossa sociedade é programada por um campo da competição. Olha as empresas. Tem até um ditado, né, no meio comercial, que fala: concorrente bom é concorrente morto.
competição. Nós criamos os nossos filhos, preparando eles, não para ser, mas para competir. Porque nós tínhamos um coeficiente intelectual até na década de 70, 80. Entramos numa fase que começamos a preocupar com o coeficiente emocional. As grandes empresas hoje já perceberam que só ser muito inteligente não basta. E agora nós estamos entrando e vamos entrar no coeficiente moral. Por que só a inteligência não basta? Porque para fazer armas de destruição são mentes brilhantes que são contratadas, muito inteligentes. Para fazer o mal também precisa-se de muita inteligência. Eu vi uma entrevista da área da psiquiatria que dá conta do seguinte: esses criminosos que nos chocam, que nos agridem muito, são todos extremamente inteligentes, porque senão ele não dá conta. Moralmente ele não dá conta. Então, quando a gente vai para o campo moral, eu vou associar inteligência, equilíbrio emocional e uma conduta reta. Uma conduta reta. Mas não é uma conduta reta que o Altair vai dizer, ou que a casa espírita vai dizer, ou o catolicismo vai dizer. Não, aqui Jesus nos trouxe dentro do seu evangelho. Então, se eu quero conhecer o meu futuro, está muito simples. Como que eu estou praticando a lei divina? De que maneira que nós estamos conduzindo a lei divina dentro do nosso lar, dentro do nosso dia a dia? É fácil de saber. É fácil de saber. A espiritualidade amiga, quem participa aqui de reuniões de obsessão sabe disso. Quando eu entrei na espiritualidade, lá atrás vi um desse espírita, graças a Deus, eu tinha uma alegria quando eu escutava o obsessor quando era mais novo. Eu falava, opa, até alguém responsável pelos meus erros. O dia que eu descobri que o obsessor, para estar comigo, eu tenho que pensar, agir com muita semelhança a ele, para ter afinidade, eu já comecei a mudar meu pensamento. E quando você vai caminhando um pouquinho mais, você já passa a preocupar diferente. Em vez de você ter a felicidade de ter um obsessor, você passa a ter uma preocupação de estar conduzindo alguém junto com você para um caminho errado, por estar atraindo, por ser motivo de tropeço para aquele irmão. As coisas vão mudando de lugar, mas ela tem que mudar trazendo o equilíbrio. Os pais têm uma preocupação muito grande de saber o que vai ser, os filhos vão ser quando crescer, as oportunidades. Ele vai ser o que ele necessita ser. Dê a base do Evangelho, dê a luz do Evangelho, traga a simplicidade do Evangelho para dentro do seu lar, que tudo na vida dele vai sair com equilíbrio, da maneira que ele necessita, não talvez do jeito que você deseja. Porque do jeito que a gente deseja é complicado, né? O espírito não evolui. Porque do jeito que eu desejo, meu filho não vai ter problema, vai ter um ótimo casamento, vai ter um ótimo emprego, vai passar a vida sem chorar, sem ter dificuldade. Mas isso não é crescimento por Jesus. Não é para isso que nós viemos aqui. Nós viemos para trocar vícios por virtude. Esse é o grande objetivo da encarnação. E para isso a gente volta a dizer, nós temos que movimentar. E movimentar na direção certa. Movimentar de uma forma, como eu disse aqui no estudo há pouco tempo, poucos dias aqui no domingo, quem estava aqui escutou isso. Não disputando dentro do lar, não apontando defeito, apontando dificuldades, mas sendo um colaborador. Um colaborador eficiente, na prece, na gentileza. Podemos ter uma competição, se quisermos, para quem consegue amar mais. Porque quando a gente vai para esse campo, acaba 90% dos nossos problemas. Porque a maioria dos nossos problemas, dificuldades e dores somos nós que criamos através do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Aí eu chego aqui na casa
e penso assim, vou pedir uma orientação espiritual, porque eu quero saber meu futuro. Aí a hora que vem a orientação espiritual, vem lá, ler livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e participar da campanha do quilo. Ué, mas eu perguntei o que ia ser o meu futuro. Vem aqui para mim que eu tenho que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, fazer campanha do quilo. Eu quero saber o que vai ser meu futuro. Mas é trabalhando esses conceitos que nós vamos fortalecendo o nosso espírito para o nosso futuro. Se você quer saber o que você vai ser lá na frente, observe o que você está fazendo aqui hoje, conhece-te a ti mesmo, no que você pensa, principalmente, gente. Porque o campo moral está muito atrelado ao que eu penso. O que eu penso vai me determinar. Porque o que eu penso é que vai criar a sintonia. Lembra lá do princípio da caridade, quando a gente fala o seguinte: se você, uma pessoa bater na sua porta e te pedir um copo d'água, você pode servir para ela um remédio ou um veneno. Vai depender da maneira como você vai buscar a água. Se te pedir um copo d'água, você vai lá, colocou a água e vai mentalizando: Jesus, frutifique essa água para que esse irmão tenha equilíbrio, tenha paz, para que sirva para ele de alimento, e faça isso do coração. Está dando para ele um remédio muito eficaz e não te custou nada, só o tempo de caminhar. Mas se em contrapartida bateu na sua porta e você falar: ah, meu Deus do céu, logo agora que vem aqui eu cheio de problema, essa energia toda você vai transferir para a água também. Nós já estudamos aqui, na hora de fazer um alimento, de fazer uma comida. Se você está com raiva, para, entra para o seu quarto, aí pode ser até o quarto físico mesmo, faz uma prece, acalma, depois você vai lá e faz a comida. Porque se você fizer com raiva, as suas energias vão para o alimento, e é isso que você vai ofertar na sua mesa. Quando a gente fala de pensamento, gente, de sintonia, que é a base, é a base. Não adianta eu vir aqui, e eu gosto até de frisar isso. Quando nós estamos numa casa espírita, eu vou falar da casa espírita porque nós viemos preocupados em fazer um atendimento fraterno, em passar pelo passe, em pegar uma orientação espiritual. Não é? Uma água frutificada, tudo isso é ótimo. Faz parte do atendimento. Faz parte do atendimento. O maior trabalho, o maior benefício que nós temos é nesse momento que nós estamos aqui. Aqui nesse momento, nós recebemos e doamos. A espiritualidade está nos auxiliando. E nós estamos também fazendo uma caridade, porque nós estamos doando energia. A qualidade disso vai depender da nossa disciplina. Lembra lá do Chico Emmanuel? Disciplina, disciplina, disciplina. Sentar, prestar atenção, estar sintonizado. Isso tudo muda a qualidade do que nós vamos doar e principalmente do que nós vamos receber. Principalmente do que a gente vai receber. Não adianta eu chegar aqui, eu tenho uma pessoa com dificuldade em casa, eu ficar só pensando nela, pensando, achando que ela é bobagem. Você chegou aqui, colocou o nome ali, ou a hora que você entrou, você fez uma prece, pensou na pessoa, é mais do que suficiente. Porque antes da gente chegar aqui, o nosso anjo de guarda já trouxe tudo que nós necessitamos. A maneira com como nós vamos receber vai depender da gente. Se você estiver equilibrado, estiver sereno, sair um pouquinho de você mesmo, você vai receber com qualidade e vai doar com qualidade, porque é seu pensamento que vai determinar. É seu pensamento que vai determinar. Observa quando a gente passa no campo físico por problemas difíceis, por dores difíceis, dá um desespero, parece que o tempo não passa, que aquela situação não resolve. Depois que passa o problema, a gente fala: para você ver, perdi tanto tempo com isso, mas porque a nossa sintonia, a nossa energia, o nosso pensamento estava em outro campo. Nós não abrimos para ouvir uma sugestão do nosso mentor, que é o nosso anjo de guarda.
Às vezes Ele está ali para nos auxiliar e nós estamos em pânico. É fácil manter equilibrado? Não, para ninguém. Eu não conheço ninguém que esteja encarnado nesse órgão que tenha um equilíbrio pleno. Ninguém. Do que eu já vi aqui, ninguém. Todos tiveram o seu deserto, como dizem hoje, né? As suas crises. Agora, uns mais, outros menos. Uns vão passar pela dificuldade, lamentando, chorando, achando que a vida está lhe punindo. Outros vão aproveitar de maneira diferente, agradecendo a Deus pela dificuldade que estão passando e vendo o que pode fazer de melhor naquele momento. E às vezes, pois não. Tá aí, hoje eu ouvi uma palestra na Rádio Espírita e o psicólogo dizendo que nós sofremos pela ansiedade. O conhecimento do futuro, porque quando eu penso lá na frente, eu estou me ansiando. Sim. Né? Porque é aqui. Então ele dizendo que essa ansiedade, ela só nos faz mal. Sim. Porque nós ficamos no futuro e esquecemos de viver o presente com qualidade. Exatamente. E que isso está acontecendo muito. A questão, você sabe, a questão da ansiedade, levando a várias depressões. Isso entra no campo da preocupação, né? Exatamente. O que é preocupar? É você ocupar o seu tempo atual com o que não chegou ainda. Eu dou um exemplo muito simples, eu escutei isso dentro da espiritualidade. Imagina que hoje é o dia 14. Você tem uma conta para vencer no dia 30 e você está sem dinheiro. E você começa a pensar naquilo. E você vai pensando, não dorme, aquele sofrimento. No dia 28 você recebe algum dinheiro que você não estava esperando, vai lá e paga a dívida. Você ficou com uma preocupação, ocupando um tempo 14 dias com coisa que não adianta. Porque não chegou. Ser previdente é uma coisa. Quando a nossa irmã Mara trouxe a questão da ansiedade, gente, que está o mal do momento, atrelada a isso a depressões e outras crises de ansiedade, nós queremos viver tudo de uma vez só. Nós não respeitamos, não conseguimos respeitar nem mesmo a maior ferramenta que o Pai nos deu para que a gente vivencie essa encarnação que é o nosso corpo físico. A gente está sempre acelerado. O tempo hoje passa mais rápido? Pergunta. Passa mais rápido? Voando? Pois é, o tempo é o tempo não mudou. O tempo da nossa infância, que parecia uma semana, demorava uma semana, e não um dia, é o mesmo. O que mudou foi a nossa maneira de comportar diante disso. Nós saímos para o trabalho, chegamos em casa, ligamos uma televisão, pegamos um celular, daí a pouco da 10 horas nós dormimos, levantamos no outro dia e vamos descer. Faz uma experiência. Chega na sua casa à noite, não liga a televisão, não liga a rádio, esquece um pouquinho de celular, pega seu companheiro, seus filhos e começa a conversar. Com os filhos, se for pequeno, pega alguma atividade lúdica ali, passa um tempo brincando com eles. Daí a pouco você vai levantar cansado, na hora que você olhar o relógio não passou nem uma hora. Mas se você, porque a nossa sociedade hoje, ela é programada por um entretenimento. Tudo que nós temos à nossa volta é para nos distrair, infelizmente, para o lado ruim. É programações que não nos levam muito crescimento moral e que nos levam ao consumismo. Entre uma programação e outra, quantas propagandas você tem? Inúmeras. E aí começam a bater. Você começa na segunda-feira. Eu fiz até um exemplo com a André, esposa, muito tempo atrás, mostrando como isso funciona. A gente não estava precisando de comprar uma geladeira só para ilustrar um estudo que a gente estava fazendo. No domingo, eu pesquisei uma geladeira, o preço de uma geladeira. Aí começou a chegar mensagens.
Na segunda, modelos. Na terça, modelos. Nas quartas, na quinta, eles bateram o martelo. Esse é o modelo que você precisa. Então, gente, se você não estiver muito vigilante, você larga a sua, vai lá e compra. De tão convincente que é. O que isso nos mostra? Eu não estou tendo controle sobre aquilo que está me chegando. Eu não estou conseguindo selecionar. O que a nossa irmã trouxe ali para a gente no problema da ansiedade, que tem muitos estudos trazendo dentro dessa área, que a gente deixa de vivenciar hoje, que já está um pouco pesado, e pega uma carga maior lá da frente e traz para cá. Não adianta eu pensar daqui a um mês. Não vai resolver minha vida, porque eu não sei nem se eu vou estar encarnado, gente. Isso é real. Nesse momento que nós estamos aqui, a gente está preocupado com o futuro, né? Quantos estão fazendo essa transição de chegar e quantos estão saindo desse óleo? Nesse pouco tempo que a gente está fazendo aqui. E olha que a fila de lá para cá, para chegar aqui, está muito mais difícil. Vamos dar um novo vestibular para reencarnar. Se nós já estamos aqui, vamos preocupar com hoje, com o que a gente pode fazer de bem agora. Entender que a melhor família que existe encarnada aqui é a minha. Que o melhor lugar que Jesus, em espiritualidade amiga, escolheu para que eu reencarnasse é aqui em Belo Horizonte. É lógico que quando a nossa condição moral vai crescendo, os horizontes vão se ampliando. Isso é natural. Né? Não diz aqui que pelos estudos, talvez os que vão mudar esse processo não encarnaram ainda, mas já está às portas. São espíritos que já vão trazer essa moral por base e por vivência. Isso é deles. Por que não começar a exercitar agora? Por que a gente ficar nessa ilusão que vai vir um presidente, né? Porque a natureza já nos mostra. Você tem inverno, outono, verão, primavera. Você tem as estações que nós conhecemos. O que é uma idade? São estações. Cada período você está numa estação, daqui a pouco você está voltando para o plano espiritual. E a beleza do recomeço? Gente, você pode criar o maior império financeiro na Terra hoje. Ou o maior império na ciência. Seu UAS. Ou nas artes. Em qualquer segmento que você não imaginar. Ser seu papa, vamos dizer assim, de uma maneira de colocação. Você vai desencarnar. Imagina se a espiritualidade amiga, quando eu disse que a coordenação desse órgão não está aqui, está no plano espiritual, espíritos puros, dependesse, por exemplo, de Júlio César, como personagem. Vamos trazer mais para próximo da gente aqui, né, que foram aí personagens que se destacaram, Barack Obama, um Chico Xavier, né? Também, todos eles desencarnados. Agora, olha a beleza. Imagina eles voltando a ser crianças, aprendendo a beabá, caminhar de novo, tendo nova oportunidade, que é o nosso processo. Então, o meu futuro, ele para mim está definido. Eu estou tendo uma oportunidade reencarnatória, amanhã eu vou para o plano espiritual e vou voltar de novo. Vou achar as coisas diferentes das quais eu deixei, mas vou partir daqui. Partir daqui onde? Como? Partir do ponto do meu crescimento moral, junto ao Evangelho. Esse é meu ponto de partida. Então, se eu quero uma manhã mais edificante, se eu quero uma manhã mais equilibrado, eu tenho que começar a trabalhar nele hoje, porque senão eu não vou conseguir, né? Nós estamos falando aqui de um processo que a gente imagina. Quem imagina que pode desencarnar hoje? Ninguém aqui, né? Nem eu.
Pelo que minha esposa fala, que eu só vou desencarnar depois que não tiver dívida. Então, eu faço uma dívida nova todo mês, que é para poder ficar aqui. A gente não consegue prever. Mas olha como que estão os desencarnes agora. A pessoa está bem, daqui a pouco aparece alguma coisa e daqui a pouco ela não está mais no meio físico. O processo é curto. Eu tive uma experiência esse mês agora, esses dias, aí eu trago ele aqui, que está no plano espiritual, que encarnou sexta-feira, no mês de Risca, espiritualidade amiga, um povo, um aparelho de família. Nós fizemos um trabalho há 40 dias atrás, foi assinado um compromisso, 3 dias depois ele vem sem problema nenhum, vai ao médico, aparece um problema no coração, nesses meados aí vai para uma cirurgia e não sai. Faz parte, é natural. Gente, eu achei interessante a pandemia, vou até citar isso. Como mudou essa relação de velório? Agora é 4 horas de velório, resolve sem problema. Antigamente era um sofrimento, né, a noite inteira, todo mundo. Hoje o conceito está mudando. Mas o que mudou? O moral nosso cresceu. Nós hoje já temos o entendimento que não há necessidade disso, que não há necessidade daquilo tudo. Há uma necessidade clínica por algumas horas, né? Mas não tinha mais aquela necessidade de você passar, por exemplo, uma noite, um dia no velório, naquele apego. Porque o que dói é apego, né? A gente achar que é nosso. Então, gente, o estudo é aberto. Se tiver que fazer pergunta, fique à vontade, viu? Tá indo tranquilo aí? Nós vamos trazer aqui também, gente, nós fizemos algumas observações. Nós estamos caminhando para a fraternidade universal, como nós dissemos aqui. Já que a gente quer falar de futuro, e aí eu estou falando, eu trouxe aqui hoje, para não conhecimento do futuro, mas para o futuro espiritual verdadeiro nosso. Inevitavelmente nós vamos ter a fraternidade universal. O que seria isso? Imagina a economia do mundo com um sentimento, com um pensamento para o bem de todos e não para o lucro próprio. Eu dei o exemplo da empresa. O economista de uma empresa, ele preocupa com qual conta da empresa dele. No outro ele não preocupa. Hoje, por exemplo, é assim, né? É a lei do mercado, o capitalismo. É o que a gente sabe vivenciar e que estamos vivenciando. Agora, imagine você encaminhar para uma sociedade, estamos à beira dela, né, bem próximo. Isso tudo que nós estamos vivenciando nos dá esse sinal desse amanhã mais equilibrado, em que viveremos verdadeiramente em fraternidade. Dá para entender o que é para viver em fraternidade? Dentro da casa espírita a gente tem um espelho do que seria isso. Porque a gente vive lá fora cheio de turbulência, cheio de dificuldade, e quando nós aqui chegamos, conseguimos ser fraternos com o outro, conseguimos ouvir, conseguimos nos sensibilizar com a dificuldade alheia. Imagina uma sociedade pensando desse jeito e vivenciando desse jeito. E aí eu trago de novo Chico Xavier, em 1971, no Pinga Fogo, quando ele disse que quando eles iam à missa e que havia comunhão de todos os presentes, as hóstias que eram oferecidas no altar pelo sacerdote se transformavam numa espécie de flores de luz. Olha o detalhe: comunhão de todos os presentes. Jesus nos ensinou isso no Pai Nosso, né? Quando estiver reunido em meu nome, quando porque se fizermos uma prece aqui unidas em sentimento, todos com o mesmo objetivo, ela tem um poder vibracional muito grande. Mas se a fizermos a mesma prece, com cada um vibrando naquilo que é do seu interesse, fragmenta. Não dá o mesmo campo vibracional. Então,
O que isso nos deduz? Que para vivermos fraternalmente, vamos ter que aprender a viver nessa sintonia. Não é? Qual outro exemplo que a vida nos dá de um processo de crescimento sequenciado? Escola. Nessa fase primária, eu vou falar do meu tempo. Primário, ginasial, científico, faculdade. Etapas. O espírito é da mesma forma. Só que tem um detalhe, gente. No campo moral, tudo tem muito peso. Os vícios mais fáceis de você largar ele, vai ter gente aqui que vai assustar, é o da bebida, é o do cigarro, é o da droga. Esses são os mais fáceis. O espírito se livrar dele. Porque depende de uma ação mecânica. Para beber eu tenho que levar a boca. Se eu resolver realmente parar de beber, é só não levar a boca. Cigarro da mesma forma, droga da mesma forma. Eu dependo de um ato mecânico para fazer. Esses é mais fácil da gente controlar. E que parece tão difícil, né? Agora, os vícios criados pelo pensamento, esses são mais complicados. Porque vigiar o pensamento, gente, é muito difícil. Principalmente para nós que somos disciplinados. Vamos lembrar de Jesus, na caminhada dele? Quando Jesus estava com o discípulo, qual que era, o que ele fazia frequentemente? Afastava do grupo e entrava em oração. Entrava em sintonia. Não é entrar em oração, é entrar em sintonia. Abrir a porta para a luz. É o que a nossa irmã estava falando ali. Por que Jesus não tinha ansiedade? Porque na hora que ele via a dificuldade de chegar, ele buscava ajuda. E foi o filho mais perfeito que nós temos. Eu estou pegando isso, gente, para sirva de exemplo para a gente. A gente sabe que Jesus não precisava disso. Ele podia se harmonizar onde ele estivesse. Tanto é fato que nas curas que ele fazia, na cura da hemorroísa, por exemplo, que aquela mulher que tinha problema de hemorragia, ele no meio da multidão sendo comprimido, aquela confusão toda, ele para e fala: quem me tocou? A resposta dos discípulos foram: mestre, você não vê que está todo mundo empurrando, empurra danado, você nem me perguntar quem que me tocou? Ele falou: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude ou de mim saiu poder. De onde que saiu isso, gente? De onde que essa energia chegou nele para que ele percebesse? Da barra do manto dele? Ou do campo vibracional dele? Do campo vibracional, do pensamento. Quando aquele centurião chega para ele para a cura do filho, do servo, perdão, que chega para ele e fala que está com um servo doente, ele estava descansando. Qual que é a primeira ação de Jesus? Levanta e vamos lá, disponibilidade. Pronto para atender. O centurião vira para ele e fala: não, eu tenho soldados em meu comando e eu digo para um vai e para outro vem, e assim eles o fazem. Fala só uma palavra, diz só uma palavra que meu servo será curado. Ele fala: não achei que é assim, tanto em Israel, mas vai que seu servo estará curado. Está curado. O que fez Jesus para ele estar de frente de uma pessoa e curar a outra lá? Vocês já pararam para analisar isso? Lembra que eu falei com vocês aqui? Quando vocês vierem para cá, que tiverem com dificuldade, pode sentar aqui e relaxar. Porque o Pai sabe, antes que o Versailles você não disse, porque antes de você chegar aqui, as suas necessidades já chegaram, o equipe já foi lá, já atendeu dentro das probabilidades. Isso a gente precisa estar atento. Porque até para ajudar, nós temos que entender e perceber como ajudar. Lembra que Jesus, na sua caminhada, ele não perdia tempo com quem não queria? E nas suas falas ele dizia: quem tem ouvido para escutar, que ouça, e quem tem olhos para ver, que veja. Porque
Se a pessoa não está em condições de receber, não adianta você levar. Você pode fazer a prece, você pode dar o exemplo, porque tem muitas coisas na vida daqueles que nos cercam que o instrumento para o equilíbrio somos nós, através do nosso exemplo. Está ligado à nossa vida futura. É o meu exercício, como eu vou me comportar nas dificuldades daqueles que estão à minha volta. Eu vou ser luz, eu vou ser paz, eu vou ser equilíbrio, ou eu vou ser mais peso? Quer ver um exemplo da gente ser mais peso? Isso dentro de família, gente, em toda família acontece. Você tem aquela pessoa que tem mais dificuldade, vamos dizer assim, e ela cai num problema e vem pedir uma ajuda. Qual que é a frase que comumente a gente fala? Vou ajudar, mas antes ele vai ouvir umas verdades. Não é assim? Verdade de quem? Nossa, não é dele. Porque se fosse a dele, ele não estava em dificuldade. E nos nossos momentos de crise, o que a gente precisa ser é acolher. Um silêncio acolhe. Um abraço acolhe. Tem hora, gente, que não é hora de falar. Auxilia. Se ele vai ter merecimento ou não, é com ele o Pai. Temos um passo no nosso processo evolutivo. Grandioso, sem precisar sair de casa. Quando isso se torna patrimônio do nosso espírito, nós um dia vamos chegar nessa capacidade de Jesus da pessoa chegar a gente servir sem saber se ela precisa ou não. A espiritualidade amiga nos ensina o seguinte: quando uma pessoa chegar ou um problema chegar à sua porta, faça o que vem de primeiro na sua cabeça. No primeiro pensamento você faz, que é o segundo já vem contaminado. O que é isso? Meu irmão chega e me pede uma ajuda. Eu falo, posso ajudar. No segundo, mas será que o que ele vai fazer com a ajuda? Já contaminei. Será que ele merece? Não vai resolver. Porque quando nós vamos à porta de Jesus, ele simplesmente nos ajuda. Quando nós vamos na porta da espiritualidade, eles simplesmente nos ajudam. E tem sinais. A vida nos mostra. A gente fica preocupado, será que o mundo vai acabar todo de dilúvio, com vulcões, com terremotos? Isso nós sabemos que é cíclico, isso sempre teve, sempre vai ter. A nossa grande crise atual, volta a falar, é moral. E isso é individual, gente. Cada um sabe a coisa e ninguém precisa falar aqui ou revelar. Mas todos nós já sabemos onde nós temos que trabalhar. O que nos falta, na maioria das vezes, é um pouquinho de boa vontade, como diz, né? Os nossos irmãos de luz. Porque se tivéssemos um pouco de boa vontade, a gente não passaria por tanta crise, por tanta dificuldade. Está chegando nos nossos minutos finais. Essa abordagem que nós trouxemos do conhecimento futuro, porque no livro dos Espíritos a pergunta é o seguinte: é dado ao homem conhecer o futuro? A resposta não. E a espiritualidade traz o porquê do não. Nós preferimos abordar dessa maneira para que a gente possa raciocinar, para que a gente possa equilibrar e para que a gente possa ser instrumento de luz nesse momento que nós estamos vivenciando. A oportunidade para a gente é maravilhosa se conectarmos com a luz. Porque se não conectarmos com a luz, nós vamos para o campo do desespero. Nós vamos entender que não tem conserto. Nós vamos entender que todos esses 2000 anos que nós caminhamos não deu fruto nenhum, e nós mostramos aqui no início que deu. O que falta para a gente é perceber, acender essa luz e caminhar com um pouquinho mais de fé, fazer o que nos cabe, sem muito alarido. Eu fico vendo pessoas falar, eu quero muita paz no meu lar, eu peço paz, vamos ali anotando tudo que nós queremos. Mas toda vez que eu anotar um pedido, isso me ensinaram uma vez e é legal, gente. A hora que você anotar, eu peço paz, mas eu trabalho para paz. Eu peço harmonia no lar, mas eu estou trabalhando para a harmonia no lar.
Eu peço equilíbrio, mas eu estou trabalhando para equilíbrio. Mas Altair, o meu lar é desequilibrado. Não estou falando do seu lar, estou falando você. Você. Porque lá desequilibrado, gente, nós temos, enquanto não passarmos pelo processo de regeneração e chegar mais para frente até o mundo de idoso, nós vamos ter. E graças a Deus por ele. Porque é ele que nos oportuniza a crescer. Né? Para o fechamento, já deu hora, que as costas estão vindo aqui de trás, é com o palestrante calado. Alguma pergunta, gente? Não, essa questão que você fala da reencarnação. Sim. Eu vou ser obrigado a voltar? Não. Com a graça de Deus. Eu não quero voltar mais. Não querendo aqui, lembra que eu falei? Acreditando, não querendo, ou querendo, e da próxima vez que você voltar, você falar, graças a Deus que eu vou voltar. Porque a sua visão no campo espiritual é diferente da que você está vivenciando hoje. Eu vou trazer para fechar um minutinho. Chico Xavier uma vez estava caminhando com os amigos e atravessou uma rua quando ele viu um mendigo, hoje eu acertei. Atravessou a rua. Quando ele chegou lá do outro lado, ele deu nele um abraço e ficou conversando. Os amigos ficaram do lado de cá e pensaram, gente, é caridade demais, não precisa disso, né? Quando o Chico voltou a aproximar dele, falou, Chico, mas por quê? Ele falou que me atraiu para aquela pessoa foi a sua luminosidade de espírito. Era um espírito já que tinha um grau muito elevado e pediu essa encarnação como última missão nesse órgão. Então, quando a gente está passando por crise, por dor, por dificuldade, que a coisa está apertada, como diz Paulo, em tudo de graça. Porque nada é em vão, gente, nada é sem porquê. Tudo tem um motivo. O que é pesado hoje, daqui a pouco será bênçãos e glória. Muita paz e luz a todos. Agradecemos então, né, pessoal, ao Altair, por trazer para nós os estudadores, as suas boa vontade, disposição. Enquanto a surpresa não chega, eu vou fazer um convite então para todos vocês. Vai ter aqui na casa, né, da Fraternidade Milanesa, o Seminário em Defesa da Vida. O tema, o aborto, a eutanásia e o suicídio sob a ótica do amor. Vai acontecer dia 17 de setembro de 2023, de 14 às 18h40. É preciso fazer a inscrição na recepção, ou então no site, né, vai ter o QR Code lá, que pode ser feito também pelo site. Tá bom? No cartaz também vai ser fixado na recepção e vai ter o QR Code. Quem quiser fazer a inscrição pelo celular, pode também. É solicitado no dia do evento trazer 1 quilo de alimento não perecível. Tá bom? Então vão ser 3 palestrantes para esse dia. Então, dia 14 às 18h40. Ok? Então, agora com vocês, a surpresa. Pessoal, boa noite. Nós somos da evangelização infantil. Nós temos aqui na fraternidade a evangelização infantil de bebês, evangelização para crianças de 3 anos até 13 anos, e a gente tem a mocidade também, né? Os jovens. Então a gente subiu hoje para fazer uma singela homenagem aos pais. O Dia dos Pais foi ontem, né? A gente subiu hoje com as crianças para homenagear, né? A confiança, né, que Deus deposita em nós, né? Quando a gente recebe um filho, é Deus confiando na gente, de conduzir aquele espírito no bom caminho, no caminho do bem, né? Então, a gente vai colocar uma musiquinha. É melhor essa agora começar, não é? É melhor começar bem? A gente preparou também um trechinho, né, de um texto do Emmanuel que a Isabela vai ler pra gente. A Isabela está na salinha 2.
da terra não são criadores, são zeladores das almas que Deus lhe confia no Sagrado Instituto da Família. Emanuel. Bom, pessoal, hoje é algumas surpresas, né? A música no início, as crianças no final, coisas para alimentar a nossa alma. O estudo muito interessante, coisa que nós precisamos refletir bastante, né? E vigiar nossos pensamentos para que a gente possa criar nosso futuro hoje. É hoje que vai nos levar a um futuro melhor. Como foi bem dito aí pelo Altair, né? A
gente tem que se preparar, porque senão o nosso futuro vai ser sofrimento. Aqueles que forem tomar o passe vão poder se organizar e ficar no salão, né? Aqueles que não forem tomar o passe podem se dirigir aos seus lares. Agradecemos, né, por essa noite, pelas bênçãos que tivemos e que possamos levar até nosso lar a paz, a harmonia, que aqui nós conseguimos, essa energia boa possa caminhar conosco e permanecer em nós e em nosso lar por todo o tempo, né? Que a gente possa estar sempre em paz, sempre buscando a paz e a harmonia. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos.